Shabbat Shalom, Leculan, Shabbat Shalom a todos. Hoje passei aqui rapidamente, mais uma vez, para fazermos uma breve reflexão dentro da nossa Parashá e dentro do tema Shavuot, que começa no dia 6 de Sivan, que vai ser nesse domingo, logo após o pôr do sol. Entramos já em Shavuot, no dia 6 de Sivan. Muito bem, hoje eu quero trazer uma reflexão então dentro desse tema. Nós começamos a estudar o quarto livro da Torá, Bamidbar. Então temos aí Bereshit, Shemot, Vaikra e Bamidbar, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós estamos estudando o quarto livro da Torá. Uma pequena introdução. Hoje nós vamos falar rapidamente aqui a importância de nós não esquecermos a Torá e relembrar a importância da Torá com Shavuot, que é uma festa judaica que se dará início agora no dia 6 de Sivan, no nosso calendário comum, nesse domingo, logo após o pôr do sol. Muito bem, nós sabemos que o povo judeu, eles estão numa caminhada de lapidação. Eles receberam a libertação física ali no Pessah. Sendo assim, nós aprendemos pela Torá que Hashem realizou grandes milagres para Bnei Israel, tirando-os da terra do Egito. E isso nós aprendemos em parashotes anteriores, aprendemos em porções anteriores, o grande livramento de Hashem. Então nós presenciamos durante as leituras que Hashem libertou o Bnei Israel ali do Egito, e isso se dá com grande evidência na festa de Pessah. De Pessah para frente se conta 49 dias ou 7 semanas, e nesse período, depois que o povo judeu eles saíram do Egito com a grande libertação ali no Pessah, depois da saída do Egito, se contam 7 semanas, 49 dias, onde é feito, e nós estamos fazendo agora a contagem do Homer, que vem lapidar o nosso caráter, que vem corrigir as nossas falhas, que vem nos preparar para chegarmos em Shavuot e recebermos a Torá e participarmos mais uma vez da outorga da Torá. Muito bem, uma das lições que nós aprendemos é que a Torá ela foi dada no deserto. E deserto é um lugar aberto, é um lugar que não tem dono, e isso faz uma alusão, traz um recado para nós, que a Torá ela foi dada para todos. Hoje nós sabemos que a Torá ela contém 613 mandamentos, 613 mitzvot para o povo judeu. É bem verdade que uma boa parte dos mandamentos, dos 613, hoje não é praticado devido à ausência do Beit HaMikdash, devido à ausência do templo. Porém, como nós aprendemos por meio das profecias, que no futuro o terceiro templo, o terceiro Beit HaMikdash, ele será reconstruído na época de Mashiach, e o povo judeu, como escreveu o Maimônides, voltará a praticar as 613 mitzvot. Então a Torá, ela contempla 613 mandamentos para o povo judeu, e nós aprendemos pela literatura judaica, pela Torá oral, que a Torá ensina também 7 leis para os não-judeus. As 7 leis Bnei Noach, que são não praticar idolatria, não blasfemar contra o nome de Deus, não assassinar, não roubar, não praticar relações proibidas, devemos praticar atos de justiça, atos de bondade e não maltratarmos os animais. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a Torá, ela tem, resumindo, 613 mitzvot, 613 mandamentos para o povo judeu e 7 mandamentos para os não-judeus, isto é, para os Bnei Noach. Queridos, o meu propósito hoje aqui
já que nós estamos aí nas portas de Shavuot, e Shavuot é uma festa judaica que se comemora, que se festeja o recebimento da Torá, a outorga da Torá. Então isso é um tema muito relevante em Shavuot, a outorga ou o recebimento da Torá. Então é muito relevante, e eu separei aqui um trecho do Midrash para dizer que Hashem, para dizer que Deus, ele ofereceu a Torá para as nações. Isto mesmo, Hashem, antes de dar a Torá para o povo judeu, Hashem, Deus o Eterno, ele oferece a Torá para todos os povos. Então eu quero ler aqui uma parte do Midrash e nós vamos entender essa parte. Muito bem, relembrando que nós estamos falando sobre esse tema, não esquecer da Torá. Estamos em Shavuot, já que em Shavuot se relembra, traz à memória aquele grandioso episódio, Hashem dando a Torá para o povo judeu. Muito bem, a Torá fala que os mandamentos foram oferecidos para todos os povos. Diz o Midrash, antes de dar a Torá a seu povo, Deus desceu às nações que viviam naqueles tempos, perguntando-lhes se estavam dispostas a aceitá-la, para que mais tarde não pudessem dizer que ela não lhes tinha sido oferecida e que por isso tinham permanecido idólatras. O que o Midrash está falando aqui? Que Hashem, ele desceu e ofereceu a Torá para os povos daquela época, os povos que viviam naquela época ali que o povo judeu é libertado da terra do Egito. Então o Midrash, ele continua falando, os primeiros a serem procurados foram os filhos de Esav, que nós conhecemos como Esaú. Então Hashem, ele desce e oferece a Torá para os filhos, para os descendentes de Esaú. E veja o que o Midrash diz. O que está escrito na Torá? Perguntaram os descendentes de Saf, os descendentes de Esaú. Não matarás, respondeu Deus. Se é assim, não podemos aceitar a Torá e cumprir o que nela está escrito, porque vivemos pela espada, responderam eles. Então nós aprendemos aqui, nesse pano de fundo, nesse histórico que o Midrash traz para nós. Então, Hashem, Deus, antes de oferecer as mitzvot, Hashem, antes de oferecer a Torá para Benei Israel, para os filhos de Israel, para o povo judeu, Hashem, fala o Midrash para nós que Hashem ofereceu a Torá para os povos. E essa primeira parte, o Midrash fala para nós que Hashem ofereceu a Torá para os descendentes de Esaú. E eles perguntaram, Deus, mas do que se trata a Torá? Quais os mandamentos da Torá? O que está escrito na Torá? Então Hashem falou para os descendentes de Esaú. A Torá fala que não pode matar. E os descendentes de Esaú relataram, então nós não queremos a Torá porque nós vivemos pela espada. E o Midrash continua. Deus foi em seguida aos descendentes de Ismael. E Deus perguntou para eles, vocês aceitam a Torá? O que está escrito nela? Perguntaram os descendentes de Ismael. Não roubarás, disse Deus. Então, os descendentes de Ismael, eles responderam, então nós não podemos aceitar a Torá, porque não seremos capazes de cumprir esse mandamento. Diz do nosso ancestral Ismael, ele já praticava o roubo. Então veja bem, o que eu quero dizer aqui, o Midrash está falando que Deus, antes de entregar a Torá para o povo de Israel, Hashem ofereceu a Torá para as nações. Aprendemos aqui no Midrash que Deus ofereceu a Torá primeiro para os filhos de Esaú, mas eles não quiseram receber a Torá
porque a Torá tem mandamentos proibitivos, como por exemplo, não pode assassinar, e os descendentes de Esaú, eles eram assassinos, então eles não se interessaram pela Torá. Os descendentes de Ismael, eles roubavam, e eles perceberam que na Torá está escrito que não pode roubar. Eles também não aceitaram a Torá. Então o Midrash ele continua trazendo esse pano de fundo, esse histórico para nós, dizendo: Deus dirigiu-se então aos filhos de Tissor e de Tissidom e a todas as outras nações, oferecendo-lhes a Torá. Então repare que Hashem, que Deus, ele antes, repito, de entregar a Torá para o povo judeu, Hashem, ele oferece a Torá para outros povos, para outras nações. Então cada uma perguntou primeiro o que estava escrito nela. E ao ouvirem que ela continha proibições e mandamentos, leis e práticas de todo tipo, de acordo com as quais eles teriam de viver pacificamente umas com as outras, julgando com justiça e abstendo-se de comportamentos indesejáveis, rejeitaram a Torá. Por fim, Deus foi aos israelitas e perguntou-lhes se queriam a Torá sagrada. Eles indagaram: o que ela contém? Deus respondeu: 613 mandamentos. Ao ouvirem isso, eles imediatamente se puseram em pé e declararam simultaneamente: faremos e ouviremos. Então, olha que interessante. O que nós estamos aprendendo aqui? Nós estamos aprendendo que Hashem, ele ofereceu a Torá para as nações. Hashem ofereceu a Torá para os descendentes de Esaú. Eles não quiseram receber a Torá, porque a Torá contém mandamento: não matarás. E os descendentes de Esaú eram homens que viviam pela espada, rejeitaram a Torá. Os descendentes de Ismael também não aceitaram a Torá. Eles rejeitaram a Torá porque eles praticavam o roubo. Então, Hashem oferece a Torá para todas as nações, mas eles não quiseram receber a Torá. Então, o Midrash está falando que, então, depois de toda essa tentativa, Hashem oferece a Torá para o povo judeu, para os israelitas. E eles dizem para Hashem: nós faremos e ouviremos. Fica muito claro para nós que o Midrash ele está nos ensinando que a Torá ela foi oferecida a todos os povos. Mas somente o povo judeu disse: Nasce venishamá, faremos e ouviremos, como está escrito em Shemot, Êxodo 24:7. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo o que o Eterno falar, faremos e ouviremos. Essa expressão, faremos e ouviremos, é um compromisso que o povo judeu, que o povo de Israel está fazendo com Hashem, o Criador. Eles estão assumindo um compromisso que outras nações não assumiram. Eles estão assumindo um compromisso de guardar as mitzvot. Como eu disse, o judeu, eles têm a responsabilidade, eles cumprem a sua missão de guardarem 613 mandamentos, 613 mitzvot. E repito, hoje o povo judeu não consegue guardar toda a Torá devido à ausência do Beit HaMikdash, que voltará na era de Mashiach. E nós, das nações, os Bnei Noach, nós seguimos as 7 leis, 6 leis que foram dadas para Adão e Rava, para Adão e Eva, e a 7ª lei que foi acrescentado para Noé, ali em Bereshit, capítulo 9, verso 4, Gênesis, capítulo 9, verso de número 4.
Muito bem, queridos. 6 de Sivan começa a festa de Shavuot. O que é a festa de Shavuot? É a comemoração da ortoga, da entrega da Torá. E a cada ano, em 6 de Sivan, revigora-se a força que o povo judeu recebeu no passado. Assim, de ano em ano, volta-se a fortalecer a expressão Naaseh venishamah, faremos e ouviremos, conforme está declarado ali em Êxodo capítulo 24, verso 7. Nós aprendemos que Shavuot não é apenas uma recordação do que aconteceu no passado, mas falam para nós os comentários que é uma renovação espiritual das forças que foram recebidas ali no Monte Sinai no processo da entrega da Torá. Então, Naaseh venishamah, faremos e ouviremos, pode ser vivenciado no nosso dia a dia. O Keli Yakar, ele vai tratar sobre isso. Ele fala que nós devemos viver a Torá a cada dia. Então, quando nós temos mais um dia de vida, quando Hashem nos dá mais um dia de vida, significa que Ele está nos dando a oportunidade de fazermos a conexão com Ele por meio das mitzvot, por meio dos mandamentos. Assim que nós abrimos os nossos olhos, estando ainda na cama, nós fazemos a oração do Modeh Ani Lefanecha. Agradeço a Ti, ó Rei vivo e existente, por ter devolvido a minha alma dentro de mim. Grande é a Tua confiança. Com isso, nós devemos olhar para o nosso dia, devemos olhar para esse presente de Hashem e aproveitarmos o nosso dia e separarmos um tempo para fazermos conexão com Deus por meio das orações, das preces, por meio das tefilot, por meio do estudo da Torá. Todas essas coisas vão elevar a nossa alma, vão nos fortalecer na presença de Hashem. Então, nesse sentido, a Shavuot, ele traz esse recado, essa mensagem para nós. Naaseh venishamah, faremos e ouviremos. Que foi exatamente foram exatamente as palavras do povo judeu ali no Monte Sinai. Faremos e ouviremos significa um compromisso, uma seriedade com os mandamentos. Se o povo judeu assumiu o compromisso de ouvir e fazer e praticar e obedecer os mandamentos, nós também, Benei Noach das nações, podemos pegar essa ideia, podemos pegar esse exemplo, esse princípio, esse insight e aplicarmos em nossas vidas dentro do contexto das 7 leis de Noach. Isto é, quando nós somos orientados a não praticar idolatria, devemos ter em mente que devemos honrar somente o Criador. Todas as nossas preces, todas as nossas orações devem ser direcionadas ao único Deus. Como está escrito lá em Devarim 6.4, Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Ouve, ó Israel, escuta, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. O Keli Yakar, ele diz, é necessário que a cada dia do ano sintamos como se tivéssemos recebido a Torá no próprio dia, pois toda a pessoa que a estuda sente na Torá a cada dia um novo gosto. Então, o Keli Yakar, ele já traz uma aplicação para nós. Todos os dias, quando nós estudamos a Torá, nós sentimos um novo gosto. Porque a Torá, de fato, meus queridos, é vida. De fato, a Torá é lâmpada. De fato, a Torá não é uma lei que caducou, como dizem por aí. A Torá é uma lâmpada, a Torá
é luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Sendo assim, Shavuot, ela traz essa mensagem: faremos e ouviremos, isto é, o povo judeu, eles estão nesse exato momento assumindo um compromisso de guardar a Torá. E essa é a ideia que eu gostaria de trazer para nós nesse Shabat aqui na parte da manhã. O compromisso de nós guardarmos as 7 leis Benenoach, o compromisso de vivermos os mandamentos de Hashem no dia a dia em nossas vidas. Veja bem, a Torá fala, o Tanar fala para nós que o sucesso está em obedecer os mandamentos de Hashem. E quando eu quero trazer esse tema, não esquecer da Torá, pois estamos em Shavuot, eu quero dizer que a Torá, ela tem que fazer parte diária da nossa vida. Josué, capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué, capítulo 1, Passuque, versículo de número 8. Ora, nós estamos percebendo que Hashem, Deus, ofereceu a Torá, muito conhecida como o Pentateuco. Hashem ofereceu a Torá a todos os povos. E na parte introdutória, nós aprendemos pelo Midrash que os povos, que as nações, não quiseram receber a Torá. Então Hashem ofereceu a Torá para os filhos de Israel. E eles receberam a Torá, e como está escrito em Shemot 24:7, Nasce venishamá, faremos e ouviremos. Nesse momento, o povo judeu faz uma aliança com Hashem. Eles fazem um compromisso de guardar e obedecer a Torá. Shavuot, no 6 de Sivan, é uma renovação, é relembrar, é voltar lá no Sinai e renovar esse compromisso de guardar as mitzvot independente da circunstância. E eu trago para nós, Benenoach, esse princípio, a seriedade, o compromisso que nós devemos ter com as leis do Eterno, com os mandamentos do Eterno. Alguns fazem piadinhas, não, porque a lei é do passado, porque caducou, isso tem que ser deletado. Isso é mentira. A Torá, ela é eterna. Hashem deu a Torá e orientou o povo judeu passar a Torá de geração em geração. Então, essa expressão que a lei caducou, que agora ficou para trás, isso não existe. A palavra de Hashem, a palavra do Eterno, ela é eterna. Então, Shavuot, que é uma festa judaica que se dará início amanhã, no domingo, depois do pôr do sol, no calendário judaico, no dia 6 de Sivan, traz esse recado para nós. Uma renovação, uma inspiração para guardarmos os mandamentos, as mitzvot de Hashem com muita seriedade. A palavra Shavuot, ela significa juramentos. E quando nós falamos de juramentos, nós trazemos aqui duas cláusulas. A primeira, o juramento que o povo de Israel fez em aprender e obedecer às mitzvot, independente da circunstância. Então aqui eu trago já um significado da palavra Shavuot. Shavuot significa juramentos. Juramento este que o povo de Israel fez para com Deus. Faremos e ouviremos. Nós vamos guardar a Torá. Nós vamos obedecer a Torá. Esse foi o juramento que o povo judeu fez na presença de Deus. E Deus, em contrapartida, ele também fez o juramento para Benei Israel, para os filhos de Israel, dizendo a eles: vocês são o meu povo, e jamais vou trocar vocês por outro povo. Só por essa fala,
eu já quero abrir um parênteses aqui e dizer que essa tarde teologia da substituição já caiu por terra. Hashem prometeu para o povo judeu que jamais vai trocá-lo por outro povo. Então essa expressão que nós encontramos aqui em Shavuot, lá em Shemot 24:7, Nasce venishamá, faremos e ouviremos, nós aprendemos que o povo judeu, eles de fato firmaram um compromisso de guardar as mitzvot. Nesse sentido, entrando no significado da palavra Shavuot, nós enxergamos, queridos, essas duas cláusulas. O juramento que o povo de Israel fez na presença de Hashem, na presença do Eterno, em guardar as mitzvot, em guardar os mandamentos no decorrer dos anos. E repito, a Torá não tem prazo de validade, a Torá não caduca, e o povo judeu entende isso e fez o compromisso com Hashem ali no Monte Sinai. E a segunda cláusula é que Deus disse: jamais vou trocar vocês por outro povo. Com isso já derrubamos aqui, repito, todo o pensamento dessa tarde teologia da substituição, que Deus trocou Israel por outro povo. Isso não existe na Torá, não existe nos profetas. Enfim, Shavuot mostra a seriedade de renovar o compromisso com as mitzvot, com os mandamentos de Deus. E pensando nisso, eu separei aqui alguns ditos judaicos que nos traz incentivos para estudarmos a Torá. Então, Shavuot traz essa mensagem para nós: o compromisso com os mandamentos de Deus, o compromisso com a vontade de Deus para conosco. Povo judeu, 613 mandamentos. Benei Noach, 7 mandamentos. Muito bem. Pirkei Avot, capítulo 2, parágrafo 21, se referindo à Torá: estude-a, pois tudo está nela. Examine-a profundamente, envelheça e fique grisalho sobre ela, e não se afaste dela, pois não há nada mais edificante para você do que ela, se referindo à Torá. Então o que nós estamos aprendendo aqui? O Pirkei Avot, ele traz para nós um incentivo que nós devemos ter o contato com a Torá todos os dias. Um Benei Noach pode estudar a Torá, as Parashiot, pode estudar, se aprofundar nas 7 leis Benei Noach, não há dificuldade, não há nenhuma proibição em relação a isso. E nós aprendemos na sabedoria judaica que a primeira hora do dia nós estamos com mais energia, estamos descansados. Quando nós acordamos, é importante nós gastarmos o nosso tempo com Hashem, usarmos a nossa energia logo no início do dia, fazendo ali as preces no Sidur Benei Noach, estudando ali a Parashá semanal da Torá, fazendo as recitações dos Tehilim, as recitações dos Salmos, lendo ali, por exemplo, o livro Guia Benei Noach. Tudo isso vai trazer espiritualidade e vai conectar você com Hashem. Então, nós aprendemos na sabedoria judaica como é importante nós começarmos o nosso dia gastando a nossa energia, usando, melhor dizendo, a nossa energia em conexão com Hashem. Então, Pirkei Avot, capítulo 5, parágrafo 21, fala exatamente isso, o nosso relacionamento com a Torá. Outra fonte, Avodah Zará 3b. O homem é como o peixe do mar. Da mesma maneira que os peixes do mar morrem, assim que vem a terra seca, assim o homem morre se separar da Torá. Avodah Zará 3b. Então o que o Talmud está falando para nós? Que da mesma forma que um peixe, quando é retirado do mar e colocado ele em terra, é questão de tempo, esse peixe ele vai morrer. Então, Avodah Zará 3b diz para nós: assim é o homem, quando ele abandona, quando ele se separa da Torá, ele morre espiritualmente. Ele perde aquela
aquela vontade espiritual, ele se afasta de Hashem. Então, esses ditos judaicos estão trazendo para nós incentivos da importância que nós devemos ter com a Torá. No nosso caso, praticar as 7 leis Benenuah. Mishlei, Provérbios capítulo 6, verso 23, está escrito: cada mitzvah, cada mandamento é uma lâmpada. Olha que interessante. Provérbios 6, 23 coloca o mandamento como uma lâmpada. É importante nós termos esse entendimento, que os mandamentos da Torá, eles vieram direto de Hashem, eles vieram direto do Criador. E olha o respeito que o Tanar, que as escrituras judaicas tratam as mitzvot, que foram dadas por Hashem. Cada mandamento, cada mitzvah é uma lâmpada. Qual é a função da lâmpada? Iluminar, trazer luz. Isso significa que quando você pratica um mandamento da Torá, você está trazendo luz no meio das trevas. Quando você pratica uma mitzvah ou as mitzvot pertinente aos não-judeus, aos Benenuah, sim, você está iluminando o lugar onde você está ali morando, habitando, seja lá no seu trabalho, seja na faculdade, seja no supermercado, seja na sua família. Quando você pratica uma mitzvah, um mandamento, você está acendendo uma lâmpada, como está escrito lá em Provérbios capítulo 6, verso 23. Muito bem. Até esse momento, então, nós aprendemos aqui. Vamos fazer uma recapitulação, porque estamos chegando aqui já na reta final. Então nós aprendemos que Hashem, de acordo com o Midrash, ele ofereceu a Torá para todos os povos. Deus ofereceu a Torá para os descendentes de Esaú. Não quiseram aceitar a Torá, porque eles viviam pela espada. E a Torá diz, não matarás. Então os descendentes de Ismael rejeitaram a Torá. É isso que fala o Midrash. Aprendemos também que Hashem, então, oferece a Torá para os descendentes de Ismael. Eles rejeitaram a Torá porque gostavam de praticar o roubo. E a Torá proíbe, não roubarás. Então os descendentes de Ismael também rejeitaram a Torá. Aprendemos ainda, já fazendo aqui uma recapitulação, que Hashem desceu na terra e falou para os filhos de Tsor e de Tissidom e todas as nações que estavam ali naquela época. Hashem ofereceu a Torá para eles. Eles rejeitaram também a Torá. Então fica muito evidente para nós a tentativa que Deus ele ofereceu a Torá para as nações, mas as nações rejeitaram. Então Hashem ofereceu a Torá para os Benei Israel, para os filhos de Israel. E eles perguntaram, Hashem, o que tem na Torá? Hashem respondeu, na Torá contém 613 mandamentos. Então o povo judeu respondeu, faremos e ouviremos, nascer venishamá, faremos e ouviremos. Êxodo capítulo 24, verso 7. Então o povo judeu fez um compromisso com Deus. E Shavuot, repito, traz a memória, a lembrança, a renovação dessa expressão, faremos e ouviremos. E a lição para nós é que nós sim devemos internalizar os mandamentos de Deus dentro do nosso coração. O judeu cumpre a sua missão com 613 mandamentos. Um não-judeu com 7 leis. Os não-judeus assim cumprem a sua missão na face da terra. A exortação, já indo para a reta final, que Hashem deu para o povo judeu, está lá em Deuteronômio, Devarim 4, verso 8 e 9. E que nação há tão grande, que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós? Então a Torá é magnífica, os mandamentos de Deus é lindo, as mitzvot de Hashem são maravilhosas, e nós, das nações, os Benenuah,
que não praticamos idolatria, que honramos o nome de Hashem, que não assassinamos, que não roubamos, que praticamos atos de justiça, que não praticamos relações proibidas, que não maltratamos os animais, quando nós praticamos esses mandamentos que vieram do Eterno, que vieram do Criador, e quando nós praticamos com esse sentimento que são mandamentos sagrados, são mandamentos que vieram de Deus para as nações, quando nós praticamos, nós desfrutamos desse passuque da Torá de Devarim 4:8. Todos os mandamentos e os juízos são justos. Olha que interessante. A exortação que Deus deu para o povo judeu. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. Olha que interessante. Que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto e não se aparte do teu coração todos os dias da sua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. O que Hashem está falando? Que a Torá é eterna e que ela deve ser passada, ela deve ser transmitida. Então, essa é a essência de Shavuot, não esquecer a Torá. E o que essa lição e o que esse ensinamento tem a ver com os Benenuar, com os não-judeus? Nós aprendemos lá em Shemot, capítulo 24, Êxodo capítulo 24, que Hashem deu todas as leis no Monte Sinai. E o Rashi comenta essa expressão, todas as leis, significa, inclui as 7 leis Benenuar, as 7 leis de Noar. Ora, Rashi, um dos maiores, ou se não o maior comentarista da Torá, disse que, comentando Shemot 24:3, essa expressão, todas as leis, está inclusa as 7 leis Benenuar. Nesse sentido, eu quero dizer que nós podemos pegar esse princípio de renovarmos uma seriedade em cumprir os mandamentos de Hashem. E eu finalizo dizendo que, de acordo com o rabino Yitzhak Ginsburg, os 10 mandamentos registrados na Torá contêm 620 letras hebraicas, 613 letras, de acordo com o rabino Yitzhak Ginsburg, é uma alusão dos 613 mandamentos que Hashem deu para o povo judeu, e 7 é uma alusão dos 7 mandamentos que Hashem deu para as nações, para os Benenuar. Então olha que interessante, a Torá tem mitzvot para todos os povos, para o povo judeu e para os não-judeus. Então que nós possamos sim aprendermos com Shavuot a importância de renovarmos esse compromisso, uma seriedade em guardarmos os mandamentos do Eterno na face da terra. A todos, um Shabbat Shalom.